tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Nas nossas aulas de matemática, nós estamos estudando sobre simetria. Na aula passada, nós vimos a simetria de reflexão. Nessa aula, nós vamos ver a simetria de rotação. Mas para isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre giro. O giro ele pode acontecer em dois sentidos. No sentido horário, que é o sentido que os ponteiros do relógio trabalham, sentido horário. E o giro também pode acontecer no sentido anti-horário, que é ao contrário do que o relógio dos ponteiros do relógio. Sentido horário, que o ponteiro do relógio trabalha. Sentido anti-horário, contrário aos ponteiros do relógio. Certo, galerinha? Então, a tia fez um círculo aqui para ficar mais fácil para a gente entender. E esse círculo, o meu todo é o círculo. E eu dividi ele em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4, tá? Então, imagina que aqui é uma roda gigante, tá? E eu vou andar nessa roda gigante 1/4 de volta no sentido horário. Então, eu vou andar 1/4 de volta no sentido horário. Pensa que aqui é o meu ponto de rotação, que é o meu ponto de partida, aonde eu vou sair. Então, se é no sentido horário, que é o que o ponteiro do relógio trabalha, eu vou andar 1/4 de volta, sentido horário, né? Então, deixa eu pôr certinho para aparecer, tá? Um quarto de volta no sentido horário, tá? Ah, mas eu quero andar agora 2/4 de volta. Então, eu vou andar 2/4 de volta no sentido horário, tá? Sentido que o reloginho trabalha. 2/4 de volta, tá? Então, perceba que a tia andou já metade, né? A tia já deu metade de volta na minha roda gigante. Agora eu quero andar 3/4 de volta. 3/4. Olha só. No sentido horário. Então, 1/4, 2/4 ou metade, que a tia já andou, 3/4. Agora, 4/4. Então, perceba que agora eu vou chegar no meu início. Então, agora eu dei uma volta completa, 4/4. E o giro, então, ele pode acontecer em dois sentidos. O sentido horário, que a tia fez, e o sentido anti-horário, tá? Então, agora a gente vai fazer no sentido anti-horário. Eu quero andar agora 1/4 de volta no sentido anti-horário. Lembrando que o meu ponto de rotação, o meu centro, o meu início é aqui. Então, sentido anti-horário, 1/4 de volta. 2/4 de volta no sentido anti-horário, ó. Sentido anti-horário, 2/4. E deu metade, já andei metade, né? 3/4 de volta na minha roda gigante. E quando eu fizer o 4/4 de volta, eu volto à minha posição inicial, completando a minha volta toda. Então, eu dei uma volta toda na minha roda gigante. Então, a gente percebeu, quinto ano, que a figura, ela gira em torno de um ponto, né? Que pode estar dentro da figura ou fora da figura, certo? E essa volta, esse giro que ela dá, não altera o sentido e nem a forma, certo, quinto ano? Então, agora, vocês vão fazer a atividade 2 da página 233, tá? Presta bem atenção no sentido que ela está pedindo, se é no sentido horário ou se é no sentido anti-horário. Lembra bem o sentido que está pedindo, tá? Você vai indicar o giro que cada um já deu na roda gigante. Então, você vai olhar lá, a Bia, a Sofia,
o Matheus, o Cauã, e vai ver em relação ao que o que está pedindo, o giro que ele deu. Se é de um quarto, se é de 2 quartos, se é de 3 quartos, de 4 quartos. Depois, vocês vão ler a página 234 e a página 235. Depois que vocês lerem as páginas 234 e 235, vai fazer a atividade 3 da página 236. A atividade 3 está pedindo para observar a figura. A figura é um moinho de vento, tá? E aí, então, lá embaixo está perguntando assim, ó. Na figura acima, observe as posições da hélice e o ponto P. O ponto P está bem aqui, ó, tá? Que será considerado o ponto de rotação. Então, o nosso ponto de rotação está aqui. Que tipo de giro a hélice deve dar para chegar à posição da hélice 2? Que tipo de giro que ele vai dar? Você tem que pensar nos dois movimentos que a gente pode fazer de giro, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Se eu for dar o giro no sentido anti-horário, qual é o meu giro? É 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Ou se eu for dar no sentido horário, quanto que eu dei? Tá? Então, presta bem atenção no sentido para você poder responder a, B, C e D, certo? No exercício 2, vocês vão fazer para a tia, mas a gente não vai poder usar o geoplano, porque a gente não está na escola, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai representar a figura aí na apostila. Então, você vai pegar o exercício, o C, a letra C, agora reproduza as duas figuras do geoplano na malha quadriculada acima. Então, você vai reproduzir o giro que a figura está fazendo. Então, pegando do ponto A, o giro que ela está fazendo, depois o outro giro que ela vai fazer. Então, 1 quarto de volta, depois 1 quarto de volta, tá? E aí vai observar como que vai ficar a figura completa do giro, né? E para responder a questão D, certo? Depois que vocês fizeram as atividades, você vai fazer a tarefa. A tarefa é a atividade 1, 2, 3 e 4. Lá da página 240 e da página 241, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, só perguntar para a tia, pode entrar no WhatsApp da tia, que a tia tira as dúvidas de vocês, tá bom, quinto ano? Por hoje é isso, agradeço e até a nossa próxima videoaula. Beijo!